Graça e paz, família, prontos para mais um devocional? Hoje, João capítulo 11. Corre, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo número 11. Nós vamos estar lendo hoje, tá bom? Eu sou Renan Chaves. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa aquele like, tá? Coloque seus comentários e vamos juntos meditar um pouco na palavra do Senhor, porque é sobre isso, tá? Ó, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, povoado de Maria e sua irmã Marta. Olha, deixa eu, logo nesse início aqui, Jesus já destaca, tá? Já está destacado o que é necessário para um ambiente profético para que Jesus manifeste milagre. Então, olha, ó, milagre. Estou falando agora de um ambiente, tá, gente? Milagre, tá bom? Qual o ambiente necessário? Quais os ingredientes que precisam ter? Precisa ter Lázaro, aquele que é amado por Jesus. Então, o ambiente precisa ter pessoas que Jesus ama. Você consegue entender isso? Tá? Outro, Maria, aqueles que o adoram, que se prostram aos seus pés. Né? Uma das características de Maria, sempre vai aparecer Maria, vai sempre ver Maria prostrada aos pés de Jesus. E Marta, uma serva, sempre disposta a servir. Então, um ambiente profético, né, propício a milagre, precisa ter pessoas que são amadas por Jesus, que o adoram e que estão dispostas a servi-lo. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Então, mesmo sendo amado por Jesus, não nos isenta de enfermidade ou de momentos difíceis na vida. Você consegue entender isso? Ser amado por Jesus não te dá isenção de problemas, de lutas, de momentos difíceis. Marta, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com o cabelo. Isso aqui nós vamos ver no capítulo 12. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Você consegue observar que não era, Lázaro que te ama está doente. Faz a questão de enfatizar que Jesus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Calma aí. Então, quem é amado por Jesus, será que Jesus permite acontecer alguma coisa assim? Sim, você vai entender por quê. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Algumas versões aqui vai estar dizendo o seguinte: para que a natureza divina de Jesus venha a ser manifestada. O que você precisa entender é o seguinte: pessoas a quem Jesus confia, a quem ele ama, ele permite passar por algumas coisas. Ele permite passar por algumas coisas para que a glória dele seja manifestada. Tem momentos, às vezes, que nós reclamamos de alguns problemas que nós estamos passando. Gente, eu estou falando que Lázaro ficou doente. Nós vamos ver no texto, você conhece esse texto. Ele morre. 4 dias de morto. Eu estou falando de uma pessoa que Jesus amava. Por que Jesus permitiu isso? Ele só permitiu isso acontecer com Lázaro. Porque quem ele ama tem intimidade. Com quem ele tem intimidade, ele confia. E por confiar, ele se manifesta através
até de coisas que nós achamos que sejam ruins. Você consegue entender isso? Até para a tua vida. Jesus amava Marta, tá? Jesus amava Marta também. A irmã dela e Lázaro. Então Jesus amava a família toda, não é só Lázaro. No entanto, você consegue entender, gente, olha aqui. Quando Jesus tem um laço de amor com uma pessoa, tá? Ó, com uma pessoa, toda a casa é amada por ele. Eu preciso dar uma pausa aqui. Isso aqui é lindo. Então não é só Lázaro. Não. Quando eu crio uma intimidade com Jesus, toda a minha casa, toda a casa. Então, devido à atitude de uma pessoa, Jesus já precisa de uma pessoa dentro da casa. Se uma pessoa for amada por ele, toda a casa será amada. Você consegue entender isso? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco tempo os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Estavam tipo dando ideia: Ó, Senhor, nós vamos te dar uma ideia, porque já tentaram te pegar lá. O Senhor vai voltar ainda para lá? Você ainda vai voltar para lá, Jesus? Talvez com o meu dito, me ajuda. Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, mas vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Você consegue entender isso? Quando você está com Jesus, você tem garantia de proteção. Mas aquele que está com a luz, tá? É para aquele que anda de dia, não tropeça. Então, quando você anda de dia, ou seja, com a luz, esse Deus, ele te garante. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Existe proteção para você. Existe uma garantia para aqueles que andam na luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha isso aqui. O texto diz que Jesus o amava. E agora o próprio Jesus diz: nosso amigo. Nosso amigo. Então, quem é amigo de Jesus, quem é amado por Jesus, sempre será amado ou vai ter amizade com seus discípulos. Consegue entender isso? Jesus envia discípulo para cuidar de você. Jesus envia discípulos para cuidar de você, para trazer cura para você. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Então andam com ele, mas ainda não creram. Você consegue entender? Eu atrasei a minha ida, porque o que eu vou fazer agora é para que vocês creiam na minha divindade. Ando com Jesus, mas não acredito o que ele faz. Não acredito ainda quem ele é. Não tenho certeza de quem ele é. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: Vamos também, para morrermos com ele. Está vendo como eles estão presos ainda à perseguição dos judeus? Estão presos com a perseguição. O foco, o medo é a perseguição.
e não conseguem entender que a garantia, existe uma garantia para você. Fica tranquilo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria foi em casa. Ou seja, agora Marta corre em direção a Jesus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Deixa eu sublinhar isso aqui. Olha isso aqui. Você vai entender mais na frente. Ó. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha a declaração dela. Eu sei que tudo o que você pedir a Deus, Deus te dá. Aí Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando à parte Maria. E disse: olha aqui, ela disse que sabia que tudo que Jesus pedisse, Deus daria. Mas seu irmão vai ressuscitar. Não, eu sei que vai ressuscitar lá na frente. Tem pessoas que com a boca dizem que sabem que Jesus pode fazer. Jesus tem poder. Mas quando chega o momento, Jesus fala: vai acontecer. Não, sempre tem uma coisinha. Você consegue entender isso? E ela vai para casa, chama Maria à parte. Disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde encontrou Maria. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando na casa seguiram-na, supondo que ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se. Calma aí, vamos lá. O que Maria fez? Ó, ela viu, ela não chega falando nada. A primeira coisa que ela faz é prostrar-se aos pés. Aí sim ela vai dizer, olha o que ela vai dizer: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui, ó. Essa frase é a mesma que essa. Tá vendo que é a mesma? Ao vendo, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se do seu espírito e perturbou. Onde o colocaram? Perguntou ele. Gente, olha esses dois textos. Olha essas duas falas. A diferença na fala das duas, as duas falaram a mesma coisa. Então, o que moveu Jesus para fazer o milagre? Não é o que nós falamos, mas a nossa postura. Aqui ela fala, tenta argumentar. Jesus fala de novo, ela tenta argumentar. Essa aqui não fala, não chega falando. Ela se prostra. Você consegue entender isso? Jesus não se move por aquilo que nós falamos. Gente, é a mesma fala. Jesus se move como nós nos posicionamos. É isso que vai mover o coração de Jesus. É isso aqui que vai movimentar o coração de Jesus. É como nós nos posicionamos diante dele, não é sobre o que falamos. Jesus, onde colocaram? Perguntou ele, vem e vê. Responderam eles. E aí quando Jesus chega, o que vai acontecer? Versículo 35, o menor versículo da Bíblia, Jesus chora. Jesus se movimenta e se compadece.
Por quê? Por causa de uma postura. Então, Jesus não vai se movimentar por aquilo que você ora, mas como você se posiciona diante dele, até para orar. Eu nem vou dar sequência ao texto, eu vou terminar aqui. Que nós venhamos a nos posicionar de forma correta diante de Deus, porque ele não vai se mover pela nossa palavra nem pelo nosso choro. Jesus vai se movimentar de acordo como nós nos posicionamos diante dele. Amém? Você recebe essa palavra? Se recebe essa palavra, coloca um amém. Coloca aquilo que chamou a tua atenção nesse texto aqui nos comentários e compartilha esse texto com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. E eu te espero com muito carinho no capítulo 12. Que Deus te abençoe.